A porcentagem é utilizada em várias situações do nosso dia a dia, desde anúncios de promoções em lojas até reportagens sobre temas políticos e socioeconômicos. Veja alguns exemplos. Neste vídeo, nós veremos como calcular e como interpretar porcentagens, facilitando a compreensão e a resolução de problemas do nosso cotidiano. Você não vai querer passar pela vergonha quando alguém falar que te deu 30% de desconto numa mercadoria. Quanto que isso vale, né? Então vem comigo para você poder aprender bastante sobre porcentagem. Bom, a porcentagem nada mais é que uma razão de denominador 100. Nós expressamos a porcentagem com o símbolo por cento, que é um conhecido nosso, tá bom? Quando nós queremos calcular, por exemplo, x%, né, esse x é um determinado número. Esse número faz o papel de numerador e esse porcento, né, que é sobre 100, faz o papel de denominador. Olha um exemplo aqui. 0,20 é o mesmo que 20 sobre 100, uma vez que eu tenho duas casas decimais após a vírgula. E o 20 sobre 100, como eu falei, o 20 faz o papel do x, né? E o sobre 100 faz o papel da porcentagem. Então, isso aqui é a mesma coisa que 20%. O porcento expressa justamente isso, o sobre 100. Aqui, ó, para que eu tenha o sobre 100, eu preciso andar duas casas decimais. Então, fica 10,4 sobre 100. E aí sim, depois que eu tenho sobre 100, que eu posso substituir pelo símbolo por cento. Então, isso aqui é o mesmo que 10,4%. Então, toda porcentagem pode ser escrita como forma decimal, tá bom? Aqui agora nós vamos ver as porcentagens mais frequentes, tá bom? O que equivale a 100% de algo? 100% é o mesmo que 100 sobre 100. Que equivale a 1. Eu acho que essa aqui é a fundamental. Você precisa entender que 100% representa o todo, tá bom? 75%. 75 sobre 100, nós podemos simplificar. Dá para simplificar por 25. E aí, simplificando por 25, 75 dividido para 25 vai dar por 3. E 100 divididos por 25 vai dar por 4. Se você pegar 3 e dividir por 4, dá justamente 0,75. Que, no caso, você também poderia obter de forma direta, porque dividir por 100 é voltar duas casas. Mas por que eu quis mostrar essa fração aqui? Porque muitas vezes a gente pensa em 3/4 de algo. 3/4 representa 0,75, tá bom? 50%. 50% é 50 sobre 100. Dá para simplificar primeiramente por 10 e depois por 5. 5 divididos para 5 dá 1 e 10 divididos para 5 dá 2, que é justamente o que? Ó, a metade. Então, quando você ganha um desconto de 50% numa mercadoria, você paga a metade do preço. 25%, ó, 25 sobre 100 dá para simplificar por 25. 25 divididos por 25 dá 1. 100 divididos por 25 dá 4. Então, quando você paga 25% de uma mercadoria, você está pagando 1/4 dela, né? Então, dá pra gente saber aí, se caso for um desconto de 25%, você vai pagar 1/4 a menos daquele determinado produto. 10%. 10 sobre 100. Simplifica, ó. Fica 1/10, que é a mesma coisa que 0,1, bom? 1/10 é a 10ª parte, que a gente ouve bastante aí como dízimo, né? É a 10ª parte do seu salário. 1% é 1 sobre 100, que já está na sua forma irredutível. Então, para você colocar em forma decimal, 0,01, duas casas decimais, tá bom? Aqui, também colocando em forma decimal, é 0,5, como eu falei, a metade, né? E 1/4, 0,25. Todos têm como você escrever, tanto na forma fracionária, quanto na forma decimal, tá bom?
bom? Essas são as principais aí para que a gente possa ficar com bem fresquinho na mente. Vamos ver um exemplo aqui simples de um cálculo com porcentagem. Por exemplo, quanto é 30% de 120? Como eu já falei com vocês, o 30% é só você colocar sobre 100. Então fica 30 sobre 100. O D na matemática você vai substituir pela multiplicação. Então quando eu te falar 30% de 120, é só você multiplicar. Bom, para que você possa calcular aqui, como se trata de um produto, você pode fazer a simplificação. Ou seja, você pode fazer uma divisão por 10, por 100, dependendo de quantos zeros estiverem ali. Observe o seguinte, que eu tenho 2 zeros no denominador e 2 zeros na parte superior, que é o numerador. Então, a gente pode fazer uma simplificação por 100, ou seja, a gente pode cortar aqueles 2 zeros. Ó. Esse corta com esse e esse corta com esse. É como se eu simplificasse em cima e embaixo por 100. E aí, multiplicando o que sobrou, ó, 3 vezes 12, 36. Quando não tem nada aqui embaixo, a gente sabe que equivale a 1. 1 vezes 1 dá 1. Mas 36 dividido por 1 é ele mesmo. Então, 30% de 120 corresponde a 36. Então, se esse aqui fosse um problema que dissesse assim, ó, você vai comprar uma mercadoria que está custando R$120 e você ganhou um desconto de 30%. Então, o desconto que você vai ganhar é de quanto? De R$36. Então, quanto que você pagaria? 120 tira 36. Então, esses são cálculos que te auxilia a resolver de forma até mentalmente aí para ser mais rápido, não precisa sempre recorrer à calculadora. Veja esse outro exemplo aqui. 180 equivale a qual porcentagem de 900? Bom, quando eu tenho um determinado valor e eu quero descobrir a porcentagem dele com relação ao todo, basta que você monte a fração. Ó, 180 sobre o todo, que é 900. Daí que a gente pode fazer uma simplificação por 10, cancelando os zeros. 18 divididos por 90, a gente pode simplificar inicialmente. Dá para dividir aqui em cima e embaixo por 18. 18 divididos por 18 dá 1. 90 divididos por 18 dá 5. E aí, transformando 1 dividido por 5 na forma decimal, basta que a gente faça a divisão. 1 dividido para 5 não dá, então vamos equilibrar. 10 dividido para 5 é 2. Então, representa 0,2. Que transformar para porcentagem, você multiplica por 100, anda 2 casas, vira 20%. Então, se você calcular 20% de 900, você vai obter 180, tá? Então, essa é a forma de fazer da forma contrária, o inverso. Aqui nós veremos como calcular a variação percentual. Vamos supor que você vai a uma loja e viu em um determinado dia um produto custando R$15. Logo depois, você chega lá, o produto já não custava mais 15, custava 22. Então, teve um aumento aí de R$15 para R$22. A isso a gente chama de aumento percentual. Algo foi calculado aí em cima para que tivesse aquele aumento. Vamos ver como é que a gente calcula isso? Tem uma formulazinha que dá para a gente calcular isso de forma precisa, ó. A é igual a VF menos V0 sobre V0. O que significa isso? O VF é o valor final e o V0 é o valor inicial. Então, para você descobrir o aumento percentual, você pega o valor final, diminui do valor inicial e divide pelo valor inicial. Vamos ver isso numa aplicação. Olha só. Em uma determinada loja, um produto que custava R$20, ou seja, era o inicial, passou a ser vendido por 26. R$26 é o valor final. Qual foi a variação percentual? Vamos calcular aqui a variação percentual. Ó. VF, que é o valor final, que é 26, menos o V0, que é o valor inicial, que era 20, divididos pelo valor inicial, que era 20. 26 tira 20, ficam 6 sobre 20. Isso aqui dá para a gente simplificar, né? Por 2. 6 divididos por 2 dão 3.
e 20 divididos por 2 dão 10. A gente sabe que 3 sobre 10, 3 décimos, é a mesma coisa que 0,3, que transformando para porcentagem, basta que a gente multiplique por 100, que vira 30%. Então, o que aconteceu com esse produto? Ele sofreu um aumento de 30%. Inicialmente ele custava 20 e passou a custar R$26 após esse aumento de 30%, tá bom? Agora nós vamos para a resolução de algumas questões. Primeira, o produto custa R$3.000 e pode ser pago com dinheiro ou cartão. Caso o cliente opte pelo pagamento em dinheiro, a loja oferece 20% de desconto. A economia de um cliente que decida por essa opção de pagamento é de, ou seja, o que nós vamos fazer nessa questão? 20% de 3.000. Então, basta que a gente calcule o seguinte, ó, 20%, o D, como eu falei para vocês na matemática, vezes 3.000. Dá para fazer as simplificações necessárias, ó, 2 embaixo, 2 em cima, tá? Só podemos fazer a simplificação de zeros aí a mesma quantidade, porque a gente está dividindo por 100, tanto em cima quanto embaixo. Vamos multiplicar o que sobra. 20 vezes 30, você pode calcular assim, ó, 2 vezes 3, 6, e você acrescentar os 2 zeros aí que estão faltando. Então, esse desconto foi de R$600. Observe que ele não pergunta quanto que foi pago, né? Se fosse quanto foi pago, o que você tinha que ter feito? 3.000, tira 600, 2.400. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele só perguntou de quanto é esse desconto. Então, é por isso que a alternativa é R$600, tá ok? Vamos para a próxima. 2. Em uma cidade de 200.000 habitantes, aproximadamente 120.000 são mulheres. Sendo assim, a porcentagem de mulheres e a porcentagem de homens são, respectivamente. Então, olha só, se eu tenho que a minha quantidade total aí é de 120.000 mulheres, num total de 200.000, a gente vai calcular aquele do sobre todo, 120.000 sobre 200.000. Então, vem aqui comigo para ver como é que fica, ó. 120.000 sobre 200.000. Dá para fazer as simplificações necessárias. Aqui dá para a gente simplificar por 10.000. Corta 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ué, professora, fica esse daqui? Sim, porque você só pode cortar a mesma quantidade. Aqui eu simplifiquei por 10.000 em cima e embaixo. Então, o que sobrou? 12 sobre 20. Que se você quiser, dá para simplificar o quê? Por 2. 12 divididos por 2, que dá 6. E 20 divididos por 2, que dá 10. Isso aqui é a mesma coisa que 0,6, que significa 60%. Então, essa aqui é a quantidade de mulheres. Como que eu faço para encontrar, então, agora a porcentagem de homens? Bom, se o total da porcentagem é 100%, quanto está faltando ali para a gente chegar a 100%? 40%. Então, a quantidade de homens você pode representar da seguinte forma, ó, 100%, tirando os 60% das mulheres. Então, o que sobra são 40%. Tá? Essa é a quantidade de homens. Então, é muito importante que a gente sempre lembre que o total de uma porcentagem é 100%, para você chegar ao todo, tá bom? Vamos para a próxima questão, a terceira. Questão 3. Em uma sala com 25 alunos, 3 alunos foram reprovados. Qual é a porcentagem de aprovados? Gente, para iniciar essa questão, nós já precisamos ir pelo interessante. Ó. 25 é o total, 3 foram reprovados. Eu quero saber a porcentagem dos aprovados. Então, a primeira etapa é a gente calcular esse 25, tira esses 3, que vão dar 22 aprovados. Como eu faço para calcular, então, agora a porcentagem? É só pegar o total de aprovados e colocar sobre o total de alunos da classe. Então, é só calcular 22 sobre 25. Isso aqui é uma divisão, que vai dar um número decimal que depois a gente transforma para porcentagem, tá bom?
Então, 22 divididos por 25, como é um número menor, a gente vai ter que equilibrar. 220 divididos por 25, vamos ver qual que chega mais próximo. 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2 é 16. 16 com 4 dá 20. Então, 200 já está bem próximo, então vai ser por 8. Com o resto, 20. Né? Já que 200 para chegar a 220, restam 20. Ainda dá para fazer uma nova divisão. Vou acrescentar aqui 200 dividido para 25, como a gente viu, dá por 8. E resto 0. Então, essa divisão aqui dá 0,88. Que transformando para a porcentagem, você anda duas casas. 88% é a resposta final. Tá bom? Quarta questão. Em um grupo de 50 pessoas, 30 são homens. Sabendo que 10 mulheres usam óculos e 25 homens não usam óculos, as pessoas que usam óculos representam qual porcentagem do total do grupo? Bom, o ideal para a gente resolver essa questão é a gente montar um quadro segundo esses dados. Então, eu montei aqui uma tabela, homem, mulher e total, usam, não usam e o total de cada um ali para a gente expressar homem e mulher, tá bom? Pelo enunciado, nós temos o seguinte, ó, 10 mulheres usam, 10 não usam, dá um total de 20. 5 usam, 25 não usam, dá um total de 30. E aqui somando, ó, que usam são 15, que não usam são 35. E claro, obviamente, o total, tanto indo por aqui quanto por aqui, tem que dar 50, porque foi o que o enunciado passou pra gente. Bom, voltando à pergunta, ele pede pra gente dar a porcentagem de pessoas que usam óculos do total do grupo. As pessoas que usam óculos, aqui deu um total de 15. Então, a gente vai calcular 15 sobre o total de 50. 15 sobre 50. Dá pra gente aqui, para não precisar dividir direto, a gente pode fazer uma simplificação aqui, ó, por 5. 15 divididos por 5 dá 3. E 50 divididos por 5 dá 10. Preste atenção no seguinte, também uma outra forma da gente achar a porcentagem. Se eu multiplicar, deixa eu pegar aqui outra cor. Se eu multiplicar aqui em cima por 10, olha o que vai acontecer. 3 vezes 10, 30. 10 vezes 10 é 100. Já saiu a porcentagem. 30 sobre 100, 30%. Essa é a resposta. Então, 30% das pessoas usam óculos, tá bom? Então, tem como achar assim também. Em vez de sempre partir para a forma decimal, você pode ajustar a fração. Nossa quinta e última questão. O preço de um produto teve um aumento de R$12 e ele passou a custar 36. Qual foi a variação percentual do preço deste produto? Então, olha só. Se ele teve um aumento de 12 e passou a custar 36, a gente calcula primeiro o seguinte, ó. 36 tira 12, que vão dar 24. Esse 24 vai fazer o papel de V0 naquela fórmula, que é o nosso valor inicial. O valor final a gente já sabe que foi o 36. Esse é o nosso VF. E aí, usando na fórmula para saber a variação, ó, VF menos V0 sobre V0. Ou seja, nós vamos pegar o valor final, que é 36, vamos tirar o valor inicial, que era 24, e vamos dividir por 24. 36 tirando 24 vão dar 12. E aí, calculando 12 sobre 24, nós podemos fazer o seguinte, dá para simplificar por 2, por 12, aliás. 12 dividido por 12 dá 1. E 24 dividido por 12 dá 2. Meio representa o quê? A metade. Então, a variação percentual aí foi a metade. Foi 0,5, que é o mesmo que 50%, tá bom? Aqui eu já simplifiquei direto por 12, porque é o maior que a gente consegue. Então, sempre que você puder optar, não vai dividindo por 2,
por múltiplos ali, valores menores para você conseguir chegar no resultado, não. Se você pensar no maior possível, já divida direto para que você chegue no resultado de forma mais rápida, tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de porcentagem. Agora, quando eu comprar ração pro meu gatinho, eu vou saber qual a porcentagem de desconto que eu vou ganhar, tá bom? Tchau, tchau! Ele não quer muito saber de brincadeira, não. Deixe seu like e se inscreva.